Olá, meu nome é Eduardo e hoje eu vim falar sobre o Espírito Santo de Deus. E para entendermos ele, nós temos que ir até o começo da Bíblia, lá em Gênesis 1. Gênesis 1, capítulo 2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Esse se movia, em tantas traduções como pairava, como voava, na verdade é uma palavra do hebraico, ruach. Ruach, 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 é bem difícil de se pronunciar, mas é tipo ruach. Significa energia, ou basicamente essa vitalidade que você sente ao respirar. Respira aí para tentar, ó. E ruach, a presença pessoal de Deus aqui na Terra, estava não pairando como um pássaro, mas estava cobrindo a Terra, porque ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então, como ele estava cobrindo a Terra, ele estava basicamente protegendo-a em sua formação. E como o Ruach é energia, ele começou a criar algo muito bom, a criação. Deus, sua presença pessoal aqui na Terra, Ruach, começou a criar a Terra e formou os mares, os animais e tudo que tem nela, do jeito dele. Porque a Terra estava na situação de Tohu Vavorru, ou seja, vazia, sem nada. E depois de todo o rolê de Gênesis, aconteceu que o Espírito de Deus começou a agir nas pessoas, como por exemplo os profetas, tipo Samuel, por exemplo. Ele tinha autoridade nas palavras e suas palavras tinham peso, porque ele era um homem com autoridade grande do Espírito Santo, porque era um profeta e também fiel a Deus, não falso profeta. E nas pessoas que não são profetas, tipo Sansão, por exemplo, o Espírito Santo deu uma força extrema para esse homem. Por quê? Porque ele andava com o Espírito Santo. E como os humanos amavam e amam até hoje se sujar com o pecado, acabaram sujando a criação de Deus também. E profetas como Joel profetizaram que o Espírito de Deus ia voltar aqui na terra. Mas o tempo passou. E antes dessa profecia se concretizar, Jesus tinha que nascer. E Jesus chegou. E no seu batismo, com João Batista, ele acaba sendo visitado por Ruach, a presença pessoal de Deus aqui na terra, que diz: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. E como Jesus andava agora com o Espírito Santo com ele, provavelmente, esse é o motivo das curas, dos milagres e da vida que Jesus deu. Porque Jesus é a água da vida, ele é vida pura. Então, o Espírito Santo andava nele e com ele, por isso ele curava por meio do Espírito Santo. Mas também ele era 100% homem e 100% Deus. É como se ele estivesse criando vida onde não tinha. Ruach, o mesmo Ruach que deu vida a Jesus de novo, após ele ressuscitar. Paulo diz que o Espírito Santo que deu a cura a Jesus. Então ele basicamente levantou por Ruach de Deus, por meio da maravilhosa e amorosa presença pessoal de Deus. Como em João 10,18 aqui: ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. A última coisa também sobre isso, o Espírito Santo também foi literalmente respirado nos discípulos de Jesus, por meio de Jesus, em João 20, 21, 22. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo por meio de Jesus. Olha que honra. E o Espírito Santo de Deus, no momento da história, foi liberado totalmente. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para quem buscasse. Essa profecia, primeiramente, essa profecia é introduzida em Joel 2, do 28 ao 32. A promessa do derramamento do Espírito. O que acontecerá depois disso? Que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão. E os seus jovens terão visões.
Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. Vamos focar na parte do derramamento do Espírito. O Espírito Santo age em muitos lugares, até hoje, tanto em lugares bons espiritualmente e em lugares sombrios espiritualmente. Muitos cristãos são livrados pelo Espírito Santo de morrerem, serem atacados por setas e coisas malignas, entendeu? E isso é muito bom, porque o Espírito Santo revela que está em todo lugar. Está com você, comigo, com qualquer pessoa que seja cristã, tenha aceitado Jesus e se tornou uma nova criatura. Tá, Eduardo, agora eu sei quem é o Espírito Santo, agora eu sei. Ele é a presença pessoal de Deus, o Ruach. Mas como eu me comunico com ele? Como eu falo com ele? Como eu conheço ele? Como eu comunico com esse maravilhoso Ruach? A presença de Deus. O Espírito, além de ser energia e vida, é amor. Ele é pessoal, como nesse livro do Benihim. Aqui eu recomendo muito vocês lerem, o nome é Bom Dia Espírito Santo. Eu tô na parte que Benihim está experimentando o Espírito Santo. E ele começa a contar outras histórias também. Mas, no testemunho dele, o Espírito Santo se mostra novamente pessoal, abraçando-o e conhecendo-o com o tempo. Ele basicamente se apaixonou pelo Espírito Santo, igual eu. Porque Deus amou tanto a gente que deu seu Filho unigênito, para quem crer não perecer, mas ter a vida eterna. Como também Tiago 5,8. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Então, sabendo que Jesus promete o Espírito Santo, em João 14, do 15 ao 16, ele promete o Espírito Santo. O título é que literalmente, Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador. Agora eu lhe pergunto, quais são os mandamentos? Que eu também não sei. Nunca esqueça, os mandamentos de Jesus se acham em Mateus 22, do 37 ao 40. Aqui, ó, em O Grande Mandamento. Eu vou ler do 36 porque tem mais narrativa. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, toda a lei e os profetas dependem dessa lei de Jesus. Os mandamentos de Jesus também são pregar o evangelho, seguir Jesus, guardar os mandamentos, amar, como eu disse, perdoar, vigiar e orar e guardar a pureza no coração. E outra coisa também, para terminar a parte de mandamentos, temos que ver os nossos frutos, como em Gálatas 5, do 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso, só isso. Não é um só isso, né? É difícil agir assim, mas é uma lista até que pequena. Outra coisa também, como você acaba se aproximando do Espírito Santo fazendo essas coisas, você vai provavelmente passar por um período de dificuldade sabendo se é ele ou não em sua cabeça. Nossas mentes falam e elas se adaptam muito rápido. Então, de dica pessoal, eu, Eduardo, dou a dica que o Espírito Santo é como um clarão de energia e certeza. Mesmo que doa, é um clarão de energia e certeza. Fale com ele todo dia, ele andará com você, como em Tiago. E ele te ajudará, te amará, te dará conforto, te ajudará a se livrar do pecado, porque ele é como um consolador, como Jesus diz. Esse foi o vídeo. Eu falei quem é o Espírito Santo e como chegar perto dele. Espero ter ajudado.